Bom, vamos fazer aqui um pequeno tutorial de como criar os arquivos de importação, né, baseado em planilhas, para poder jogar aqui no Suite, né, para a gente poder estar colocando aqui nessas opções de importar produtos favorecidos, né. No caso aqui, vamos fazer a importação de produtos. Um exemplo, né, de como que a gente pode criar esses arquivos baseado em exportações que o cliente manda para a gente, tá? Então, pegando aqui o diretório, nós temos aqui ó, esse modelinho aqui, ó, DBF. Esses DBFs aqui a gente consegue abrir tranquilamente, tá? No caso, ó, vamos pegar aqui o arquivo de produtos, tá? Produto aqui. Então, ó, ele vai conseguir abrir sem problema nenhum. Vamos abrir sempre com o ISO 88591, né, ou o TF8, tá? Então, a gente abre aqui ele com o TF8. O formato dos arquivos sempre tem que ser o TF8. Então, olha só, ele conseguiu abrir a base de dados do cliente, tá, com pelo menos as colunas principais, ó, código do produto, né, que mais que tem aqui, ó, código do grupo, código da marca, tá, unidade, NCM, preço de venda, preço de custo, tá vendo? Então essa análise a gente tem que fazer, onde é que estão essas informações principais. Então aqui nessa tabela aqui, ó, já vem aparentemente tudo que eu preciso, estoque, tá? Estoque último. Não necessariamente vai ser dessa forma quando a gente for importar de alguns clientes que não sejam com sistemas conhecidos, tá? Pode ter um sistema lá que tem um formato totalmente doido, então a gente vai ter que parar e analisar, mas tudo bem. Esse aqui é o nosso arquivo de produto que veio do aplicativo do cliente. Aí a gente vai precisar também, uh, além do arquivo do produto, a gente vai precisar gerar, né, o arquivo de importação. Então, no caso que é o arquivo para digitação. Então, você clicando aqui, automaticamente você já vai ter esse arquivo, tá? Então, esse arquivo gerado eu já joguei aqui dentro, ó, tá vendo? Ó, produtos, data 21 e um contador, tá? Então, esse arquivo de digitação eu já joguei aqui dentro e eu vou editá-lo. Então, ele é um formato CSV, tá? O separador dele é específico, então, ó, é o traço, aquele underscore que eles chamam, né? Ou sublinhado. Então, sempre vai ser o sublinhado para a maioria dos arquivos de importação que a gente vai usar. Então, ó, pode ver que aqui ele já separou as colunas corretamente, ó, tá? Tudo que eu tenho que planilhar para poder gerar esse arquivo. Ok, olha só. Então, o que, que ele fez? Já abriu, já me deu um arquivo prontinho para começar a digitação. O usuário pode pegar esse arquivo aqui e começar a digitar, né? Código interno, digitar o código GTIM, descrição resumida, né? Caso ele não tenha um sistema lá que a gente possa aproveitar os dados, então ele pode fazer de forma manual aqui, tá? Mas nesse caso a gente vai importar uma base de dados que já existe. Então, esses são todos os campos, tá? Até o último campo é nessa coluna AI. Então, o que nós vamos fazer aqui agora, ó, adicionar. Eu vou pôr só uma separação aqui, visual, só para mim ter uma ideia de quando é. Olha só, quando termina o arquivo que eu vou exportar para o switch e quando começa o arquivo do cliente, tá? Então, como é que nós vamos inserir aqui? A gente vai lá nos dados do cliente, tá? E a gente faz uma seleção das colunas que a gente quer incluir lá, tá?
dá um Ctrl C, volta na planilha de trabalho, ele demora um pouquinho, porque tá carregando. Vem nessa coluna do lado direito aqui, dá um Ctrl V. Então, ó, nós já temos aqui, lado a lado, do lado direito, o arquivo do cliente e do lado esquerdo, né, da marcação, o que a gente vai usar no SUT. Então aí eu venho aqui, eu quero colocar, por exemplo, qual é o primeiro campo aqui? Código interno. Código interno, qual que é a coluna lá responsável? Então é essa aqui, ó, BV. Então, se é a BV, então eu venho aqui, código interno, BV2. Olha lá, eu já tenho o código BV. Apareceram zeros ali, eu não posso deixar esse zero. Então o que eu faço? Eu edito a fórmula e coloco valor. Tá vendo? Então fica 447. Código de barra JITIM. Dou igual. Aonde que é o meu código JITIM? Faço o mesmo procedimento. Qual é o campo na base do cliente? É esse aqui, ó, código EAN. Ok. Olha só. BW2. Então, ó, o procedimento vai ser esse sempre para o resto das colunas. Depois que eu terminar, o que eu vou fazer? Depois que eu terminar de tratar essas colunas, eu venho aqui e dou um Ctrl C e ó, e vou até lá no final, né? Aqui no caso tem quase 9.000 produtos, então eu vou até na linha 9.000 e dou um Ctrl V. Então o que ele vai fazer? Ele vai, olha só, já vai montando para mim o arquivo. Ó. Eu já tenho o JITIM e o código interno. Ah, mas apareceu um zero aqui, eu não quero esse zero aqui. Tá? Então, para tirar o zero é porque essa planilha, ela, quando está em branco lá o campo, o que ela faz? Ela coloca um zero direto. Então, o que a gente faz? Edita de novo a planilha aqui, ó, e põe o tipo T. Tá? Olha lá, T o texto. E aí recopia de novo. Vou recopiar de novo só para teste. Olha só o que ela faz, ela deixou em branco. Tá vendo? Deixando em branco aqui, o switch ele gera um código automaticamente. O resto, assim, é idêntico para todas as outras colunas. No caso aqui, ó, nós temos um outro desafio, a descrição resumida, a descrição e o modelo. Geralmente a gente vai ter a descrição toda junta, não vai vir separadinho, né? Então, olha só, calça, super skinny e o modelo, tá vendo? Então a gente vai precisar separar o que é a primeira palavra, que é a descrição resumida, né? Vai ter que separar também o meio da descrição e depois vai ter que separar o modelo da descrição, que sempre vem ao final, modelo, tamanho, né? Então o que a gente faz? A gente vai usar uma fórmula aqui. Vai criar uma fórmula aqui e outra fórmula aqui. Vamos já dar uma olhada num exemplo pronto para essa planilha aqui, tá? No caso, este exemplo aqui, não, esse aqui é a base de dados. O exemplo pronto é esse aqui. Olha só, essa aqui já está formatadinha com todas as fórmulas, tá vendo? Ó? Então eu criei uma fórmula para ir lá e catar da coluna, dessa coluna AO aqui, a primeira palavra. A primeira palavra sempre vai ser o que? A descrição resumida. Então olha só. Calça, lenço, cinto. Tá vendo? Ele já pega automático. Mesma coisa aqui, ó, nessa coluna modelo. Então ele identifica a ref e dali para frente ele pega o modelo. Então ele corta, faz um trimming ali, né? Olha lá, extrair texto, né? Do localizar ref 50 para frente. Então o que ele faz? Ele já joga automático, tá vendo? E essa descrição aqui, eu excluo a calça e excluo esse ref aqui, o que sobrar é o meio, tá vendo? Então essa fórmula aqui serve para isso. Vou lá, substituo, olha lá, ó.
e removo, substituo do lado direito e coloco nada. E depois no final eu arrumo o que sobrou, né? Que é o que? Retirando espaços desnecessários. O arrumar serve para isso. Então, ó, ele já faz a separação todinha. E você tem, né? Lembrando que você tem que copiar até lá no final. Ó. São, nesse caso dessa planilha aqui, são, vamos ver aqui, olha lá, 8.255 produtos. Tá vendo? Você vai até o final. Continuando aqui, ó, tá vendo? Outro campo, AT2, não precisou de muito tratamento, já pegou automático. Marca. Aqui já é um pouco mais avançado, tá? Então, o que a gente vai precisar? De uma tabela de marcas associado. Na tabela do cliente aqui, ó, você pode ver que tem o código da marca, mas eu não preciso do código da marca, eu preciso do quê? Eu preciso da descrição da marca. Então, o que eu faço? Eu importo a tabelinha de marcas do cliente, tá vendo aqui, ó? Código de marca e a descrição, ó, e jogo aqui embaixo na abinha. Aí eu uso uma fórmula de banco de dados chamada PROC-V. Então, ó, ele vai procurar o AN2, né, que é o código na planilha do cliente lá, na tabela de marca, tá? E vai me devolver a segunda coluna da tabela, que é a descrição. Então o resultado, ó, é isso aqui, ó. Então ele vai me dar a descrição do que eu precisar. Ah lá, a descrição da marca, tá vendo? Esse mesmo procedimento foi feito para a categoria. Eu usei o nome do grupo para descrever a categoria, para ficar apenas semi-organizado para esse cliente aqui, né? Então eu criei uma tabelinha de grupo, olha lá, peguei os dados, aí criei uma PROC-V, coloquei o conteúdo, né? Conteúdo para buscar, retornando a segunda coluna. Funcionou também. E assim sucessivamente. Você vai tratando o campo. Ó. NCH, você vai. Caso que nem precisou de muito tratamento, você só aponta já e pronto, está pronto. Olha lá, ó. Custo de aquisição. No caso desses campos aqui, ó, tipo de comissão, não tinha essa informação lá, né? No outro lado. Ou se tem, ela pode vir toda estranha, né? Então o que a gente faz? Coloca P, né? Que a gente sabe que o cliente paga a comissão sempre percentualmente, então já coloquei P para todo mundo. No caso aqui, movimentar custo também, ó, eu mesmo já coloquei sim, eu sei que vai ter movimentação de custo. Ele não vende fracionário, não tem como vender meia blusa, tá? Então é não. Movimentar estoque sim, todos vão movimentar estoque, tá? Essa planilha aqui, inclusive, eu montei uma fórmula para me avisar de alguma coisa que precisa ser corrigido, né? Então, olha lá, se localizar um espaço em algum lugar dessa coluna AO2, me coloque um sim aqui, tá? Então, AO2, o que seria aqui, ó? AO2. Se ele achar que ali tem um espaço, que por exemplo, dava um problema quando a descrição estava assim, ó, cinto espaço, mais nada. Então isso dá um problema na fórmula. Então eu coloquei essa formulinha aqui só para me avisar, para aparecer um sim aqui, para mim vir aqui e remover esse espaço no final, tá? Para não comprometer a fórmula, tá? Mas isso é apenas um exemplo. Eu poderia também corrigir de outra forma na fórmula, tá? Mas aqui é apenas um exemplo de como você pode usar também fórmulas para analisar os dados do cliente antes de você fazer a importação, tá? Então, basicamente é isso. Só que esse arquivo aqui, ele não presta para jogar lá no SUT. Por quê? Porque a quantidade de coluna dele já nem bate, tá? Então, essa parte aqui é a única parte que a gente vai aproveitar dele para poder jogar. Então, o que a gente faz? Seleciona as colunas, tá vendo? Selecionando as colunas do lado esquerdo da marcação vermelha, eu já posso dar um Ctrl C, tá vendo? Aí eu dou um Ctrl N, venho aqui e dou um Ctrl Shift V.
Aí eu mando copiar só texto, números e datas e hora. Datas e horas. O resto deixa tudo padrão, tá? A hora que eu faço isso, ele vai ignorar as fórmulas e vai copiar só o conteúdo, tá? Então, ó, tá vendo? Ó? Já vem prontinho. Olha lá, ó. Sem a fórmula, sem nada. Aí eu venho aqui, dou um salvar como. Isso aqui é importante. Tipo CSV, tá? Olha, eu vou mudar para o CSV. Coloco aqui arquivo switch, tá? Utilizar o formato texto CSV. Aí vem aqui, delimitador de campo, underscore. Isso aqui é importantíssimo. Sem isso não vai ler a quantidade de colunas corretas. E aqui também, ó, o TF8. Questões de acento também é bom deixar sempre aqui. E aí vou dar OK. A hora que eu dou OK, aqui eu for dar OK, ele vai gerar o arquivo CSV, tá? E é esse arquivo, só com essas colunas, que você vai mandar para o switch. Cancelando aqui. Esse arquivo que você está trabalhando é um arquivo de trabalho, tá? O arquivo de trabalho é interessante você salvar, não como CSV, salva como o formato padrão da planilha, né? Põe lá, vamos por aqui, trabalho, tá? É o arquivo que você usou para trabalhar a junção dos dois lados, esquerdo e direito. Pode ver que o formato dele é ODS. Só uma observação, enquanto você está trabalhando, né, copiando as células, né, dando igualzinho aqui, copiando as células para as colunas, né, é bom que você salve toda hora a planilha, tá? E salve no formato padrão da planilha. Se é Excel, XLSS, XLX, né? Ou XLS, né? Tem que ver aí. Se for LibreOffice, é ODS o padrão, tá? Para não perder a formatação dela, tá? E não perder informações. Aí só depois que você vai dar o salvar como, né? No Ctrl C, Ctrl V, né? Ctrl N para criar o arquivo e aí lá você salva como formato CSV, para não perder informações. Essa planilha aqui é bom você manter porque você pode depois retornar aqui e fazer correções tal, depois que o cliente analisar. Bom, basicamente é isso.